Tem a palavra para uma intervenção. Falar sobre o tema a fiscalidade e a iniciativa privada, penso que pressupõe, antes de mais, definir alguns conceitos e clarificar alguns pensamentos em torno desta questão. Primeiro, o poder político tem que reformatar o seu conceito sobre a empresa, que conceber e que recriar um papel diferente, uma concepção diferente da existência das empresas na sociedade. Eu acho que até hoje nós temos vindo a ter uma visão meramente economicista da empresa, por um lado, esquecendo-nos muitas vezes algumas questões colaterais muito mais importantes do que o aspecto economicista das empresas e esquecendo-nos, por vezes, naturalmente, do importante papel social que as empresas desempenham na sociedade. Por outro lado, o poder político, quando digo aqui o poder político, digo o poder, quem exerce o poder, quem governa, quem faz a gestão dos interesses públicos, tem um conceito da empresa na área da fiscalidade em que cada empresa é um ponto de fuga ao cumprimento dos deveres de cidadania. Este é um pensamento errado, porque coloca em antagonismos, de um lado, as empresas que são unidades ativas, entidades ativas na dinâmica e na gestão social, por outro lado, aqueles que têm a responsabilidade de gerir. E, evidentemente, que isto cria um outro problema mais complexo. Cria uma espécie de caça do rato e do gato que não faz sentido nenhum. E, por isso, é preciso repensar, na minha opinião, repensar todo este conceito. Nós hoje temos, nas empresas, ao analisarmos a fiscalidade na iniciativa privada, é um erro proceder a essa análise de uma forma direta. Há questões indiretas muito mais relevantes e muito mais importantes na vida das empresas do que, por vezes, as questões diretas. É uma completa negação de doutrina, de filosofia e uma completa negação de funcionalidade, por exemplo, reduzir hoje ou fazer uma leitura da carga fiscal nas empresas reduzida ao IRC. A carga fiscal das empresas é muito superior indiretamente do que aquilo que pagam de IRC, criando por vezes algumas situações perfeitamente caricatas que não fazem sentido num Estado de Direito e que conduzem as nossas empresas muitas vezes ao ridículo. Quando um legislador, se uma empresa compra um veículo automóvel e se julga no direito de a tributar em 35% as despesas deste mesmo automóvel, nomeadamente reintegrações ou amortizações deste bem, bom, quando um empresário português tiver um cliente francês, um cliente japonês ou um cliente chinês que saia do aeroporto, o nosso empresário, então, é aconselhável comprar uma lambreta e ir lá buscar o seu cliente, do que ter um carro que se lhe custa 100 mil euros, 50 mil euros, 60 mil euros, ele todos os anos vai pagar da amortização deste veículo 35%. E que temos que questionar o princípio que está subjacente a isto. Não é uma desconfiança permanente na vida das empresas. As empresas têm ou não têm a necessidade desse veículo. Que se limitasse, que se dissesse, bom, uma empresa, por exemplo, veículos de uma determinada característica, não pode ter mais do que 2 ou mais do que 3. A não ser isto, acaba por colocar ónus demasiado excessivos sobre as empresas, de custos. A tributação autónoma é um custo que hoje, muitas vezes, é superior à aplicação da taxa do IRC. E com uma negação absurda que ninguém consegue compreender isto, quando uma empresa tem prejuízo, ainda paga o IRC, a tributação autónoma a dobrar. Isto não faz sentido. Absolutamente nenhum. Então, se uma empresa tem prejuízo, se ela, na sua gestão, não conseguiu gerar proveitos, réditos, capazes de lhe gerarem lucros, de lhe gerar o diferencial entre os gastos e os réditos,
E então, ainda por cima, eu vou penalizar esta empresa com o dobro da tributação autónoma. Mas isto não é uma medida irracional, completamente irracional. Isto não é um conceito que a empresa é perdoe-me a expressão, uma fonte de fuga ao cumprimento das suas obrigações. Por isso é que eu dizia no princípio que temos que reformatar uma série de conceitos, rever uma série de questões e, naturalmente, ter uma visão mais esclarecida da fiscalidade, quer seja sobre a iniciativa privada, naturalmente sobre as empresas, quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta. Alguém perguntou ao universo empresarial quanto custa às empresas ter que enviar as suas guias de remessa via eletrónica, ter que enviar as suas faturas via eletrónica. Alguém perguntou isto? Alguém sabe quanto é que isto custa, na verdade? E isto não é, porventura, um encargo fiscal? Evidentemente que é. E por isso também, e eu confesso-vos que neste processo fiquei surpreendido com algum laissez-passer, laissez-faire das nossas associações empresariais, que nunca ouvi uma palavra dizer, calma aí, nós não podemos suportar estes gastos, não nos sobrecarreguem de tal maneira que nós não possamos ter o mínimo, possamos disponibilizar para investimento, para evoluir nas empresas, na verdade, para acompanhar as tecnologias atualmente e dar as tecnologias atuais e dar às empresas uma maior competitividade. Por isso, eu penso que este tema carece de duas coisas fundamentais, na minha opinião. O primeiro é uma visão diferente sobre as empresas do poder político. E o segundo, um pensamento diferente do papel e dos empresários, do papel que as empresas representam na nossa sociedade. Eu acho que é necessário avançar com este desafio. E acho que é necessário termos a coragem de o fazer, sob pena de, naturalmente, continuarmos com este tipo de contradições, como eu aqui acabei de vos referir. E que, por vezes, nós temos uma certa tentação de ver estas coisas sobre o aspecto parcial. E não temos a preocupação de ver o que está indiretamente desse aspecto parcial em foco. Por exemplo, o abaixamento da taxa de IRC. Serão esses os fatores mais importantes? E teremos que perguntar porquê que na Holanda a taxa de IRC é 35% e a Holanda tem um desenvolvimento industrial muito superior ao nosso. E porquê que aqui em Portugal fazemos uma ênfase tão acentuada na redução da taxa? O que é que estará na base disto? Serão os mesmos empresários. Um empresário, à partida, é empresário para ganhar dinheiro. E, consequentemente, tem preocupações das suas empresas, preocupações económicas de unidades em continuidade. Isto é, não são momentos precoces, não são factos precoces. São factos que depois perduram no tempo. Evidentemente que se me dizem isto, se me reduzem a taxa do IRC de 23 para 21 e me aumentam as tributações autónomas da forma como aumentaram, eu terei que me questionar qual é o efeito que isto tem, efetivamente, na vida das empresas e no seu apoio. Pois muito bem, fazendo esta introdução, tinha aqui então alguns elementos que eu gostaria de conversar convosco. A evolução da carga fiscal, como vos disse, tem sido muito significativa em Portugal e eu acho que nós corremos por vezes aqui num erro. Perdoem-me a expressão, eu tenho uma máxima comigo que digo, eu nunca pergunto o que pago. Pergunto sempre o que é que recebo em troca daquilo que pago. Porque se me disser assim, pagas 100 e recebes 105, eu vou pagar até com muita alegria. Agora, se me dizem, pagas 50 e recebes em troco 30, eu digo, diabo, o negócio não está bom. E por isso, quando eu analiso a carga fiscal, e muitas vezes tenho a tentação de a comparar com outras situações, eu tenho que ver uma outra questão muito simples, que é simples eu dizer, na Dinamarca a carga fiscal vai a 65%. Ah, pois bem. E quando eu preciso do médico? Tenho que estarem nas filas à espera nos hospitais? Não, há uma contratação dos médicos com o Estado, eu vou ao médico,
faz uma consulta, vê o que eu tenho, sai da porta do médico, vou à farmácia e tenho tudo pago. Maravilha, não tenho que ter preocupações. E por isso, quando eu digo assim, na Dinamarca, os trabalhadores pagam, a carga fiscal é 65% e em Portugal é, nesta altura, na ordem dos 35%, perdão, fiscal diretamente, na ordem dos 35%, diz assim, há aqui uma diferença muito grande. Pois há. Eu aqui pago 35 e recebo em retorno como cidadão ou como entidade viva da sociedade. Se calhar não recebo 30, ou 20, ou 25. Evidentemente que eu preferia pagar os 65 e receber de retorno. Quem paga 65 também recebe. Ou seja, ter outras garantias indiretas que me garantiam essa diferença. E por isso a evolução da carga fiscal, quando comparada em termos relativos, pode ser um problema, se não carrear consigo também o regresso que ela traz. O impacto da carga fiscal na iniciativa privada, em 2015, o Orçamento de Estado para 2015, algumas sugestões quanto a este processo. A evolução da carga fiscal no ano 2015 aumentou quando comparada, a carga fiscal em 2014, quando comparada com 2013, teve em Portugal um aumento de 2%. Eu estou-me a basear em alguns elementos de um estudo elaborado pela Deloitte, que conclui estes elementos, não tenho forma de os comprovar, mas após um crescimento de 2012 para 2013, na ordem dos 8,5%. Por isso, é um aumento muito significativo, se tivermos em atenção que, ainda por cima, este aumento conduziu a alguma diminuição desse retorno que vos eu referia. Esse retorno ao cidadão, esse retorno à sociedade, deste aumento da carga fiscal, houve um movimento negativo de diminuição dessas mesmas garantias. Relativamente aos impostos diretos, registrou-se um acréscimo de 1,5% no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e um decréscimo de 11,5% no imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Como disse há pouquinho, é preciso saber ler isto, porque isto faz-se diretamente no IRC liquidado, mas o IRC não é o único imposto das empresas. Há outros impostos, como vos disse, a tributação autónoma, o pagamento especial por conta quando não dedutível, que não deixa de constituir um imposto. Se a pessoa não tiver rendimento, não pode deduzir o pagamento especial por conta, salvo se cessar a atividade. E por isso não deixa de constituir uma espécie de taxação mínima que é aplicável sobre as empresas e que elas terão que o pagar. Temos aqui um quadro que revela isto que acabámos de dizer e que é significativo a leitura que nós daqui temos. Se virmos que em 1995, vejam, primeiro, a sinusoidade da variação da fiscalidade, mas o crescimento que tivemos desde 1995 até 2014, estando agora nos 34,4%, que o ano passado foi 34,5%, da carga fiscal em Portugal. Quando comparamos a carga fiscal portuguesa sem tomar em consideração, como vos dizia, o sistema de retorno à sociedade dos impostos pagos, sem tomar em consideração isso, Portugal está com 34,5%, por isso um pouco abaixo da média europeia, porque a média europeia da Europa dos 28 tem uma média de fiscalidade de 39,2%, o que, como disse, pode ser enganador esta comparação. E é naturalmente enganador. Quando eu avalio a carga fiscal, tenho que indexar sempre essa carga fiscal, esse peso dos impostos, nas garantias que eles revertem, no regresso que esses impostos que eu pago vêm à sociedade sobre as mais diversas formas. Pode vir, por exemplo, em subsídios às empresas ou apoio às empresas para a manutenção do trabalho, para que não haja desemprego. Pode ser, por exemplo, quando eu vou a um hospital e preciso de um médico, não tenha que pagar taxas moderadoras. Pode ser quando eu tenho necessidade de ser operado, não ter que andar a recorrer à medicina privada para que a doença não me mate antes que os tribunais públicos me consigam operar. Ele pode reverter-se, esta reversão, este regresso à sociedade ou aos cidadãos, pode dar-se das mais diversas formas.
Naturalmente que quando eu comparo uma coisa com a outra, como vos disse, tenho que fazer esta indexação do que pago e do que recebo em troca por efeito de pagar. Por isso, Portugal tem vindo, como estamos a ver, nós começámos em 1995 com uma carga fiscal, uma fiscalidade de 27,7% e em 2014 nós estamos com uma taxa de fiscalidade na ordem dos 34,4%. Isto, enfim, já com um bocadinho diferente, mas isto é exatamente o IRC. Reparem que anda muito próximo o nosso IRC daquilo que vos dizia. O IRC diminuiu 11%, conforme já disse, e que, quando comparado com outros países, o nosso IRC representa para as empresas 32% e representa a média da comunidade europeia, anda na ordem dos 33,7%. E por isso é falacioso algum discurso que para aí existiu de que o fundamental e a grande locomotiva para o investimento seria uma taxa de IRC baixa. E eu, naturalmente, que tenho que me questionar, há outros fatores bem mais importantes, condicionantes da apelação ao investimento, do que propriamente dito a taxa de IRC. Aliás, o que se comprova aqui, como vem, a diferença entre o IRC pago em Portugal e o IRC pago médio nos países da comunidade é apenas de 1,7%, nada de que seja excepcional. Este enfim, um resultado de uma consulta feita no âmbito deste estudo e que nos vem dizer para a receita fiscal equivalente a descida de 2%, 2 pontos percentuais das taxas de IRC tem um efeito económico favorável da maior grandeza do que o efeito desfavorável, inerente à manutenção da sobretaxa de 3,5% percentuais do IRS, à luz do estímulo ao crescimento económico. E a grande maioria diz que concorda que realmente esta variação tem um efeito superior tem um efeito inferior à sobretaxa do IRS no âmbito do IRC. É uma opinião das pessoas. Também nesse mesmo estudo, e das 49% das empresas que participaram, 71% considera que o sistema fiscal português deveria promover uma maior estabilidade da lei fiscal, por forma a tornar-se mais competitivo. Esta é uma questão que, indiscutivelmente, é uma questão para todos nós. Quem lida com estas temáticas todos os dias, como eu lido, e muitos dos profissionais lidam, sabem o esforço que temos que fazer diariamente para acompanhar esta evolução. Os programas que temos que estar permanentemente a mudar na contabilidade, na gestão dos imobilizados, nos salários, etc., na gestão de salários, etc., para poder acompanhar. Um dos maiores problemas, eu concordo com o sistema fiscal, numa democracia, e que no caso, como Portugal, sujeitos a diversas vicissitudes, concordo com o sistema fiscal, será muito difícil ser um sistema, fixo, e porquanto é sujeito a uma pressão muito grande e, consequentemente, também sujeito a uma mutabilidade muito acentuada. Mas penso que se tem abusado neste domínio, com as diversas legislações, com as diversas alterações, nem sempre para melhor. Numa grande parte das vezes, vejam o que está a acontecer com o IRS, que, enfim, em que se baralhou completamente todo o processo de dedução, em que se acabou por fazer depender o direito à dedução de situações e mecanismos que não dependem do sujeito passivo e, porquanto, de limitar muito seriamente essa dedução. E, porquanto, nem sempre estas alterações, esta febre legislativa que temos assistido, é bom que parasse um bocadinho, é bom que víssemos o que é que está mal, corrigi-lo, para que as pessoas tenham tempo também de assimilar isto tudo, porque como está a decorrer, nem tempo temos de assimilar as coisas, e nós, profissionais destas temáticas, em que a lei sai e temos que aplicar praticamente no dia anterior à publicação da lei, isto é, não há aqui um tempo que nos permita ter jurisprudência interpretativa da aplicação da lei, e muitas vezes questões bem dúbias, para nós é sempre um risco enorme
andamos sempre permanentemente, praticamente, em cima da corda, a bambear, porque realmente os processos são bem complexos e nós sentimos na pele este efeito da instabilidade legislativa vivida no sistema tributário português. Nesta área, eu penso que é interessante, muito embora isto seja enganador, cá temos o nosso quadro, segundo o INE, das nossas cerca de 432 mil empresas, pessoas coletivas, atenção, é nesse domínio que me estou a referir, pessoas coletivas existentes em Portugal, apenas 28% destas empresas, em 2002, liquidaram o IRC e que cerca de 70% dos sujeitos passivos efetuaram pagamento de IRC. Ora bem, vejam bem a diferença. 27%, 28% liquidaram o IRC, mas 70% procederam à liquidação. Ou seja, o imposto indireto, os pagamentos por conta, os pagamentos especiais por conta, a tributação autónoma, se considerados isoladamente e quando comparados com a aplicação da taxa de IRC, eu tenho sérias dúvidas qual é que gerará maior rendimento. Por isso é que dizia que, ao fazer esta análise, não podemos fazer uma análise de aplicação direta da taxa do IRC, teremos que fazer uma análise conjugada entre a aplicação da taxa do IRC e os aspectos indiretos da tributação indireta, os montantes que indiretamente as empresas e os empresários pagam do IRC. Como vos dizia, o pagamento especial por conta, o imposto às tributações autónomas, a derrama estadual e o IRC relativo a tributações de períodos anteriores. Quando nós olhamos para isto, sabemos que a taxa para o Orçamento de Estado de 2015 desceu dos 23% para os 21%. Como já disse, não é para mim uma questão fundamental, é mais uma questão psicológica do que uma questão efetiva. E a intenção de a continuar a reduzir. De maneiras que o que nós assistimos no âmbito, apesar da descida da taxa, o Governo, cá está isto. Desce-se a taxa, consegue-se aqui o milagre dos pães. Não é? Quer dizer, eu deixo a taxa, tenho uma determinada aplicação ad valorem, deixo a taxa, vou diminuir naturalmente sobre a incidência da taxa que fizer ao montante, porque diminuí, mas em contrapartida vou cobrar mais. Bom, vou cobrar mais, porquê? Porque vou afetar mais esta tributação indireta que acabei de dizer. Por isso, o legislador, não obstante baixar a taxa, prevê que vai recolher em IRC mais 178 milhões de euros do que as estimativas, do que os 4.512.000 recebidos ou cobrados em 2014. Está aqui uma certa contradição que, naturalmente, que terá a sua justificação. Um exemplo muito simples, quanto é que isto vale para as empresas? Então, por exemplo, uma empresa que tivesse, em 2014, com uma taxa de IRC, uma coleta de 2,3 milhões de euros, a que se soma ainda os 305 mil euros de derrama estadual, os 3,5%, esta suporta uma carga fiscal de 26,05% na totalidade. Sobre o lucro tributável em 2015, a mesma empresa verá reduzida esta percentagem para os 24,5% e a coleta será apenas de 2,1 milhões de euros. Claro que aqui pressupõe sempre que as empresas têm lucros. Mas e estas, um bocadinho falávamos naqueles 28%. O outro é um exemplo para uma pequena e média empresa do efeito que tem o descimento da carga. E uma pequena e média empresa de marido e mulher, para o nosso Portugal fora, não dá trabalho a esta gente. Que o filho, muitas vezes, que não consegue emprego, acaba por trabalhar junto dos pais. Isto não deve ser valorizado em termos da importância da existência destas instituições, destas empresas. Ou será que vamos ter mais o marido, a mulher e o filho a concorrer ao fundo de desemprego, enfim, a exaurir ainda mais as nossas depauperadas receitas públicas? Por isso, temos que ter também uma visão sobre a empresa, não apenas por aquilo que ela rende, mas também e particularmente pelo papel social que elas desempenham. Naturalmente que não podemos reduzir, como dizia há pouco,
apenas à sua rendibilidade. Esta mesma redução de taxa numa pequena e média empresa com um lucro na ordem dos 100 mil euros, como sabem, os primeiros 15 mil euros são tributados a 17% e os restantes a 23%, o que dá uma coleta de 22,1 mil euros, que representa 22,1. No próximo ano, a mesma PE verá o valor da sua coleta descer para 20,4, correspondendo a 20,4%. Isso é lógico com a redução da taxa que iria acontecer. Pois muito bem, então, que impactos é que isto tem? Antes de mais, eu penso que a retenção da taxa de IRC não é o único fator que influencia o investimento por via carga fiscal a pensar o PEC e as tributações autónomas. Bom, no inquérito feito, o que era mais relevante era exatamente o funcionamento da justiça e não estas situações. Aumentar os benefícios fiscais ligados ao investimento? Penso que sim, uma boa área. Eliminar o pagamento especial por conta? Penso que não faz muito sentido continuar com ele. Rever os encargos fiscais com as tributações autónomas e a simplificação de procedimentos. Do ponto de vista do tecido empresarial, as questões levantadas mexem-se, tem muito mais ponderação. A questão relacionada com a simplificação burocrática em geral é que as pessoas dizem que é o mais complicado para as empresas. Não é o que pagam de imposto. É o que as empresas precisam de cumprir para funcionar. É o funcionamento eficaz dos tribunais, é a legislação laboral, são os custos de fatores de produção, os incentivos fiscais ao investimento e a redução da carga da segurança social, a simplificação burocrática na área fiscal, os custos de mão de obra e, como veem, nem tão pouco que é mencionado a carga fiscal na redução das empresas. Eu gostaria só apenas de dizer uma coisa muito simples. Sei que estas coisas que não são simples, sei que por vezes estas coisas são influenciadas, enfim, por tendências políticas, mas penso que alguma coisa terá que acontecer, não vai ser amanhã, eventualmente, mas alguma coisa, uma espécie de reconciliação entre a administração pública, por isso entre quem tem o poder de gerir, entre os governos e as empresas, tem que acontecer a curto prazo uma reconciliação em que o governo deixe de ver nas empresas os incumpridores, os defraudadores das obrigações fiscais e as empresas cumpram a sua missão. E a sua missão, primeiro dos aspectos importantes, é que não há empresas que resistam para cumprir essa missão se tiverem prejuízos. Isso é fundamental. Se uma empresa tiver prejuízos, nem rende dinheiro para os seus investidores, nem cumpre a missão de criar emprego ou de manter emprego. E por isso tem que haver aqui uma noção nítida de que as empresas, para sobreviverem, têm que ter lucros. Agora, a questão de fundo que se coloca é esses lucros depois, para onde é que eles vão? E por isso nós não temos nenhum mecanismo, para além do DLRR, que, enfim, acho que é um incentivo, que incentiva as empresas a, criarem reservas. Acho que deveria haver mais incentivo neste processo. E, por que não, uma lei enquadradora de os montantes dos resultados, uma parte significativa, ter que ficar retida nas empresas. E para quê? Todos beneficiavam com isso. E porquê? Porque quando um dos maiores problemas que as empresas portuguesas têm é realmente o desinvestimento delas. E quando há um bocadinho de vento, por fraco que seja, as empresas abanam por tudo quanto é sítio, porque não têm gorduras, porque não têm matéria, não têm massa monetária que lhes permita resistir aos momentos menos bons. E por isso, se houvesse aqui uma lei de obrigação de criação de reservas para que as empresas resistissem a esses ventos menos bons, a esses maus momentos, penso que muitos de nós poderíamos estar melhor. As empresas, porque cumprem a sua missão, o governo nada impede que crie uma legislação enquadradora destas situações, com ponderação, com verdade, e naturalmente que também aqueles que vivem do seu trabalho veem nas empresas muito mais segurança
e, naturalmente, não sofrem as consequências daquelas que todos nós vemos que sofreram com esta crise, com a eliminação de empresas. Eu penso que a parte fiscal é uma das partes importantes e, neste momento, é um verdadeiro empecilho ao desenvolvimento e à sustentabilidade das empresas. Da forma como está concebida, na minha opinião, é um fator negativo para as empresas. E, acrescentando aqui, algum abuso de aumento de burocracia muito substancial, abuso. Eu sei o que estou a dizer. Acham que faz algum sentido quando vocês, empresários, inscrevem um trabalhador na Segurança Social, vocês têm que identificar o trabalhador, têm que aplicar o Fundo de Garantia Salarial a este trabalhador, têm que repetir isto tudo outra vez. Isto não é um abuso de poder. Então, a informação que existe dentro das instituições não deve ser utilizada em qualquer lado dessas mesmas instituições. Eu acho que tem havido, enfim, por razões que não posso agora precisar, nem me interessa mesmo precisar, mas acho que tem havido algum abuso burocrático sobre as empresas. E as empresas deveriam começar a questionar quanto é que essa burocracia lhes custa. Na minha opinião, custa-lhes bastante. Na minha opinião, custa-lhes bastante e eu gostaria de agradecer a vossa atenção para esta minha intervenção. Muito obrigado.